Estou aqui pela primeira vez reunindo a nata do Fidedigno, meu amigo Rick e meu amigo Bruno. Essa é a primeira vez que estamos gravando todos juntos. E aí, animados para falar das animações de 2010? Boa, gostei. Animados para falar de animações. É uma ótima referência aí. Vamos estar bem de falar de bastante tipo de animação, na verdade. 2010, né? Foi um ano que a gente aqui pesquisando aqui foi bastante animação boa também, né? E de todos os tipos possíveis. Então, assim, tô super animado pra gente estar discutindo. E vambora aí. Eu sinto que 2010 foi um ano ali que a gente teve de tudo, desde animação 2D a 3D, e tipo, que contava as mais diversas histórias, algumas que a gente já conhecia, como Enrolados e outras, mas foi bem interessante, vai ser bem legal, continua aqui até o final. Tá, então se liga na vinheta e logo depois, bora pro vídeo. Bom, galera, hoje a gente vai falar aqui de algumas animações muito importantes do ano de 2010. A gente teve várias legais, mas a gente listou algumas aqui pra gente poder trocar uma ideia. Entre elas, a gente tem Enrolados, Toy Story 3, Shrek para Sempre, que é conhecido como Shrek 4, Megamente, Meu Malvado Favorito, Como Treinar Seu Dragão, Planeta Hulk, Batman contra o Capuz Vermelho, A Lenda dos Guardiões, Superman Shazam, Retorno de Adão Negro. E vambora para essa lista maravilhosa. Essa animação foi marcada pela excelente dublagem do nosso querido Luciano Huck, que tem como protagonista a Rapunzel, porém o melhor personagem do filme é um cavalo. E aí, galera, quero saber de vocês a opinião sobre Enrolados. Dissertem sobre essa joia da animação de 2010. Aí, umas coisas importantes falar sobre Enrolados, né? Uma das animações com o maior orçamento, né, naquela época, 260 milhões de dólares, né? Enquanto, por outro lado, ele faturou 591, muito mais do que muito filme por aí, né? Uma coisa que é interessante se ressaltar. Mas em questão de dublagem, a gente sempre tivemos excelentes dublagens, né? E Sim. tivemos participações especiais, como por exemplo o Bussunda fez o Shrek no começo, aí agora o Lúcio teve nessa situação o Luciano Huck, e o cavalo realmente é o destaque, né? Aquele cavalo tem uma personalidade, mesmo ele não tendo falas, ele tem uma personalidade excepcional, né? E é legal que esse filme Enrolados, ele ia se chamar Rapunzel inicialmente, né? Porém, por questões do próprio estúdio, eles acabaram mudando para não soar uma coisa tão clara, né, do que significaria o filme, né? Porque tá na cara que depois de algum tempo você percebe do que se trata. Mas é uma animação divertidinha, né? Apesar de a gente não ter se empolgar tanto com esses personagens principais, né? Porque toda animação sempre tem um personagem que chama atenção. Que nem Frozen, todo mundo pira com o Olaf, né? Não fica tão centrado só nos personagens principais. E é uma animação que é muito... Eu gosto. Faz um tempo que eu assisti. Mas pela memória, ela é sempre muito divertida, né? E também tem umas musiquinhas e tudo mais. A bruxa eu acho excelente, né? A madrasta da Rapunzel. Então, é uma animação, né? Ela chama Gothel, é muito... Ela lembra em alguns momentos até a Cher, né? A aparência, né? Aquele cabelão, aquele jeitão. É mó bonitinho. Eu acho muito... Mano, a melhor referência de personagem foi ela. Tipo, aquela coisa bem bruxona mesmo. Achei que foi muito bom. Inclusive, tem as músicas também. Até que eu não sou tão chegado em músicas de animação, mas nesse caso até que eu gostei bastante também. Eu acho que eu assisti Enrolados tem menos de 5 anos. Algumas animações, assim, eu assisti de poucos anos pra cá, sabe? Tipo Shrek. Shrek eu nunca tinha assistido. E eu assisti todos numa porrada só, entendeu? Enrolados. Maratonou Shrek. Porra, Shrek é muito bom, cara. E a gente, tipo... Eu fiquei pensando, porra, se eu tivesse assistido Shrek no passado, eu não entenderia algumas piadas, entendeu? Quando era moleque. Tipo, hoje eu entendo a maioria das piadas. A maioria. Mas assim, Enrolados tem uma parada que acabou entrando numa onda de que eles tentaram popularizar as animações, né, trazendo pessoas famosas para dublar. E o Luciano Huck acabou sendo a prova disso, que acabou sendo meio que um tiro no pé, porque é uma dublagem muito ruim mesmo, muito ruim, muito fraco. Mas eu acho legal, tem alguns vídeos até de palestras assim do pessoal da produção de Enrolados, que eles precisaram criar uma ferramenta de animação só pro cabelo da Rapunzel, sabe? Porque no primeiro momento, assim como fizeram com a Merida em Valente lá atrás, eles precisaram criar uma nova ferramenta, tipo,
Eles perceberam que a ferramenta que usaram para criar o cabelo da Merida já estava obsoleto e precisaram criar uma nova, sabe? Para dar vida ao cabelo da Rapunzel. O que é muito louco. Eu acho muito legal mesmo. Dessa época, né, de 2010, a gente já tem umas animações mais tecnologicamente mais avançadas, né? Então, esse lance da ferramenta do cabelo da Rapunzel eu não sabia, mas também é mais uma forma, né, que justifica, por exemplo, talvez o alto investimento, né, nesse filme, nessa animação, porque em questão de movimento, qualidade, realmente é uma animação muito bem produzida, né? E tivemos também Megamente, cara, que tipo assim, não é lá aquela animação que todo mundo conhece, mas certamente quem assistiu tem um lugarzinho ali no coração guardado especialmente para Megamente. Que a ideia basicamente do filme nasceu, tipo, o que aconteceria se o Lex Luthor derrotasse Superman, tá ligado? Tipo, é um filme de animação onde o foco é principalmente no vilão. Eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam do filme Megamente. Eu tô surpreso de Megamente não ser tão assim, nossa, né, porque o elenco de Megamente é sensacional, né? Tem Brad Pitt, Jonah Hill, Ferrell, Tina Fey, Ben Stiller, o Will Ferrell também. Cara, é muita gente, tipo, é um nível de vozes, de elenco de voz, assim, cara, né? E ele é uma animação também. Eu gosto dessa animação também, porque ela é muito esse lado, né, do vilão. O vilão tem uma história, né? Naquela época não se falava tanto nisso como se fala hoje, né? E é legal que se traz uma personalidade, né, pro Megamente, de um cara, mano, ele é muito loser, né? É muito engraçado que ele, tipo, não é só perdendo pro Metroman, ele é muito zoado, ele sofre bullying, ele faz uma parte de coisa. Então você acaba se atrelando a imagem, essa jornada dele, né? Até torce para que ele se dê bem, né? E ele começa a buscar um outro caminho, já que o herói se foi, né? E ele tenta criar o herói e tal. É muito legal essa animação. Eu acho que a gente pode ir atrás, voltar um bocadinho, Megamente, que tem uma origem bem parecida até com a do Super-Homem, né? Porque o Megamente e o Metroman eles são alienígenas, né? Só que quando a nave do Megamente estava na frente, só que quando a nave do Metroman foi lançada, bateu na nave do Megamente e o Metroman chegou primeiro na Terra. Então eles já tinham um herói, sabe? É muito louco essa história. Eu assisti na semana passada, por isso que tá tão fresco assim, tá? Só pra deixar claro. Mas assim, é muito louco porque é muito interessante ver, né, que em 2010, exatamente como o Ricken falou, a gente ainda não via tanto um trabalho de mostrar realmente as motivações dos vilões, sabe? Eles simplesmente eram ruins porque eles eram ruins, sabe? Mas Megamente é legal porque ele subverte isso, né? Ele é ruim porque ele não sabe ser bom, mas não é só não saber ser bom. Ele só quer frustrar os planos do Metroman, sabe? Por tudo que ele sofreu na infância. Sabe, o Metroman o Megamente tentava agradar quando era criança e tal, tentava ser uma pessoa boa, mas os planos dele sempre acabavam indo pro lado errado, sabe, acabavam fazendo besteira. Isso é muito legal, Inclusive... E foda também o visual do personagem, né, que tipo, cara, ele com aquele cabeção, tipo, tem tudo a ver ele ser chamado de Megamente, né, cara, o visual dele é muito engraçado por si só, tá ligado? Vale ressaltar o gosto musical dele, que é excelente, né? Sim. Cara, ele só toca musicão nas entradas, excelente, né? Ele fica pensando, ele é tipo realmente aquele vilão bem caricato, né? Ele pensa como ele vai entrar, a roupa que ele vai usar, aí ele tem o peixinho lá, que é o criado? É, o criado. Eu tava pensando em Minion, porque é o nome original do personagem. E ele falando as ideias e tal. Inclusive, outra coisa que é legal nesse filme, quando o Metroman desaparece, né? Ele acha que ele matou o Metroman. E ele, ele se torna um puta de um vilão e ele não fica feliz com isso. É muito legal. Ele se vê vazio do mesmo jeito como ele era antes, né? Aí ele vai tentando fazer outras ideias e tal. Isso. Então, é muita coisa legal. É uma animação que é divertida demais. Tem cenas muito engraçadas, né? Até do próprio... Não só os planos frustrados do Megamente, mas o estilo mesmo do Metroman, né? Que é todo aquele herói de
de filme, daqueles filmes dos anos 80, né? Que é só sorrisão, pega a criança no colo. Ele é muito divertido também. E tem uma parada meio Lois Lane, né? Que é a Rose Rocha, né? Rosane Rocha. Na versão original é Roxane. É Rosane Rocha. Na versão original é Roxane. Que, inclusive, outra coisa, né? A gente tem que elogiar, né? As traduções dos nomes, né? Porque torna uma coisa mais palatável para um público infantil e para quem é adulto acha divertido, né? Isso. Uma coisa legal também a respeito da localização do Megamente é que quem faz a voz do Metro Man é o Thiago Lacerda, né? A gente tava falando de grandes nomes, assim, da Thiago TV, Lacerda. que isso é muito legal. Mas uma coisa que eu acho muito interessante no Megamente é que, tipo, enquanto ele tenta ser vilão, ele chega a ser pedante, sabe? Chega a ser aquela pessoa que você sente dó dele, porque ele se esforça muito pra ser ruim, sabe? E, tipo, a galera não percebe isso. Logo no começo do filme, quando ele tá preso, tipo, ele tá sentenciado a 6 prisões perpétuas, sabe? Porra! É muito louco, é muito bom o filme. É muito bom o filme. E, tipo, é legal que você percebe nele, né? Que, tipo, mano, ele é muito loser nessa história dele, né? E o pessoal, tipo, ele ainda tenta mostrar que não, eu sou mal. E, tipo, mano, você não é mal, filho. Isso não é a sua natureza. Ele tem outro jeito. É uma coisa muito legal, né? E ele se vendo, e no final ele acaba tendo um ato heróico, né? Isso. E, tipo, a luta final dele é maravilhosa. É maravilhosa, né? Tocando, acho que essa música toca AC/DC, né? Quando toca Isso. Um adendo aqui que eu acho que é importante a gente frisar, que assim, pelo menos pra mim, quando eu assisto uma animação ou filmes de comédia em geral, eu sempre tento assistir dublado, porque eu acho que a adequação das piadas do original, quando é legendado, eles até tentam trazer uma piada mais pro nosso dia a dia, pra nossa realidade, mas ainda assim, ao ouvir o áudio original, você acaba se confundindo um pouco, porque você, pra quem tem uma noção de inglês, acaba entendendo um pouco da piada quando você ouve o áudio original. Eu, particularmente, prefiro assistir dublado quando é uma animação ou filmes de comédia. E assim, na dublagem nacional, cara, a gente tem muito nome incrível, tá ligado? E tipo, a gente tava falando da Rosane Rocha agora, que é a personagem da Tina Fey no original, e ela é dublada pela Mabel César. Cara, essa mulher, ela tem uma dublagem maravilhosa. Ela é tão boa quanto o Guilherme Briggs, tá ligado? O Guilherme Briggs todo mundo conhece, faz o Optimus Prime, faz uma porrada de pessoas, o próprio Superman. E a Mabel César, cara, ela é feroz, assim, na dublagem. Cara, todos os filmes que eu assisto que ela tá presente, a personagem dela é sempre incrível, porque eu acho que a dublagem traz muito pro personagem também, né? É só, em questão de dublagem, né, o Guto comenta uma coisa que é interessante, porque, mano, as dublagens, o original, geralmente elas têm as piadas mais regionalizadas, né? E nem todo mundo entende, né? Tudo bem, respeito quem né? Quem fez o seu cursinho ali na Skill e tá, né? Querendo, né? Fala, não, adoro o original, porque eu entendo as piadas da cultura americana. Tudo bem, tá? Mas eu gosto que a Roxane vira a Rosane, sabe? Sim. A Roxane vira a Rosane, eu acho que no Enrolados, o Ryder vira Roberto, né? Então, tipo, essas coisinhas, assim, que são pequenas, mas são super divertidas. E lembrando que as animações, apesar de caírem no gosto adulto, elas são infantis. Né? Sim. O público infantil que é mais o foco, né? A ideia é encher a sala de crianças e fazerem os pais pagarem os ingressos delas. Então, eles serem dublados é muito mais palatável para o público-alvo do que exatamente, né, pro intelectual do que adora a voz original, né? Então essa coisa é divertido e a gente tem uma das melhores dublagens do mundo, então desperdiçar isso pra mim é meio louco, né? Uma coisa que eu acho que a gente pode até falar, fugindo um pouquinho ali da parada de animação, é que As Branquelas fez mais sucesso aqui no Brasil do que fora, sabe? E a dublagem teve um importante papel nisso. Eu acho que até os próprios irmãos Wayans falam disso, sabe? Porque muita gente, tipo, recebe no Instagram e tal, Twitter, perguntando, os brasileiros perguntando, pô, quando que vai sair As Branquelas 2? Sabe? E o filme lá fora não teve o retorno que teve aqui. Entende? Isso é muito interessante. É muito interessante, isso é muito legal. Outra importância da dublagem, todo mundo odeia o Chris, né? Verdade. A dublagem, a regionalização da dublagem também para o nosso público
foi o que tornou a série também tão famosa aqui, né? Inclusive, a atriz que faz a Rochelle fala que ela, tipo, mano, eu adoro o Brasil porque eu sou uma deusa lá. Eu chego lá, todo mundo me ama. É real, ela fala isso com maior carinho, eu achei isso muito bacana. E é verdade, quem é que não ama a Rochelle? Porra! Exato. E a dublagem tornou isso, né? Essa personagem tão identificada com o público também, né? Então, a gente tem que... As dublagens... uma animação ser dublada, eu não acho nenhum crime. Porém, essa turma que curte, né? O original, beleza. Mas, né? Eu prefiro dublado. Tá, beleza. Pra fechar aqui megamente, quero encerrar com uma curiosidade. A DreamWorks, ela deve ter colocado uma mala de dinheiro na mesa pro Brad Pitt. Falou assim, cara, olha só, preciso que você duble um personagem, quanto é que você quer? A gente tem essa mala de dinheiro aqui, mas se você precisar, a gente te dá mais. Porque o Brad Pitt, ele tava sem dublar desde Simba, a Lenda dos Sete Mares, que foi em 2003. Então bota aí, 7 anos que ele tava sem dublar. Uma ótima animação também. Exato. Aí o Brad Pitt falou, tá bom, né? Pagando... Todo mundo tem o seu preço, pagando bem que mal tem. Vamos lá dublar megamente. Agora vamos adentrar a um filme que também marcou muita galera. Tipo assim, ela se tornou uma franquia. Se eu não me engano, tá no 3º filme. Me corrijam se eu estiver errado. E ela também teve os seus spin-offs, que é Meu Malvado Favorito. Dublado originalmente pelo Steve Carell, que é o Gru, e o Leandro Hassum, aqui na versão BR. E o vilão, né, que é o Vetor, que é muito engraçado, ele é dublado pelo Jason Segel no original e pelo Márcio Melren aqui na versão BR. Então, assim, é maneiro porque o protagonista e o antagonista é dublado por dois humoristas que trabalham juntos desde sempre, tá ligado? Então, assim, eles tinham muita química na dublagem BR. Eu achava isso muito foda. Ah, é? Pistola de Piranha! Cara, Pistola de Piranha é muito engraçado. Até hoje eu e Nancy a gente brinca dessa porra. Volta e meia solta um Qual o nome dele? Vetor. Vetor. Pistola de Piranha. E, mano, meu malvado favorito talvez seja dessa lista uma das animações que eu mais gosto. Porque, mano, o Gru tem uma personalidade muito foda, né? E e quando ele cuida das meninas, né? E tem uma menina que é muito, tipo, a mais fofinha, que é a Agnes, né? A Agnes. Ela é fofinha, mas ela tem umas coisas assim que se fala, mano. E o Gru tem essa coisa do vilão também, né? Inclusive uma comparação legal com o Megamente, né? 2010 foi o ano do vilão, pelo jeito, em animação. O ano do vilão, olha aí. E ele falando, né? É muito legal que o Gru também tem essa coisa de ser... Tipo, ninguém dava bola pro sonho dele, né? Que o sonho dele era pegar a lua. Tipo, e ele falando, eu fiz um foguete, e ele falando, né, sobre o foguete, ele faz as coisas, e ele é um vilão super respeitado, e tem essas 3 meninas que meio que surge a imagem dele, e tem lá é o chefe, que é o pai do Vetor, né, que é o chefe do sindicato, e tem essa treta toda, é muito divertido. E quando ele falando dos planos, né, que é a melhor cena pra mim dessa animação, né, que ele fala assim, agora eu vou fazer foguete e ir pra Lua. Aí ele vira o plano. Agora a gente vai pegar a Lua. Aí no 3º mostra, fala, e agora você tá no vaso. As meninas rachando o bico na cara dele, tá ligado? É muito bom, mano. E tem outro personagem que também a gente fala, sempre personagens que se destacam fora do núcleo principal. Dr. Nefário, né? E os Minions. Vale mencionar que os Minions também ganharam seus spin-offs, né? E acho que já tá no 2º ou 3º filme, se eu não me engano. Se tornaram uma franquia própria, porque esses personagens também são maravilhosos, né? E aquela coisa, né? Eles estão rindo um da cara do outro, aí bate um no outro, não sei o quê. E o Gru tratando eles, tipo... trata eles com carinho, mas também trata no chicote, né? Que ele fala, não, gente, vocês estão fazendo bagunça aqui. E ele... Tem muita cena, tem muitas missões que tem nesse filme do Meu Malvado Favorito, que é maravilhoso. E também tem aquele cachorro que é horroroso, de feio, mas a Agnes ama, né? Que eu achei é outro personagem que é sensacional. Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que Meu Malvado Favorito é a primeira franquia grande da Illumination, né? Illumination Entertainment, que agora, em abril, vai sair o filme do Super Mario, né? Ou seja, a animação do Super Mario só existe porque meu malvado favorito existiu. Isso é muito legal. Porra. Isso é muito legal.
Eu tenho dois adendos aqui para colocar. O segundo é uma curiosidade, na verdade. E a primeira, que o Ricken tava falando da Agnes, né? Tipo, que ela é fofinha, pererê, e ela faz umas coisas. Cara, eu acho que a cena mais marcante dela pra mim é quando ela tá no parque, que ela quer o unicórnio, ela fica pentelhando o grupo que quer um unicórnio. Tipo, ele pega uma pistola que fica gigante, assim, explode toda a barraca, e quando ela ganha quando ela recebe o unicórnio, ela, tipo, cara, é completamente alucinada. Eu sou feio! Essa cena pra mim é hilária demais. Caralho, eu rachei o bico no cinema assistindo essa cena. E outra curiosidade importante que a gente estava falando do Guilherme Briggs quando a gente estava falando de Megamente, né? O Guilherme Briggs, ele dubla 3 Minions ali daquela galera de Minions. Então, assim, o Guilherme Briggs está presente em meu malvado favorito, como em 1 milhão de produções, né? O cara é o mestre da dublagem. O cara... ele é o top, assim, se a gente colocar em top 3, ele tá sempre em top 3 de qualquer grandes dubladores que a gente tenha, seja aqui ou seja de fora. Ele tem e ele não é só porque tipo, ele tem uma voz marcante, mas ele consegue alternar para outros tipos de vozes, né? Mas você não vê que não perde identidade, que é o que se destaca muito na nossa dublagem, né? A interpretação. Nossas dublagens, elas são interpretações, não só tipo a tradução de uma voz original. E isso é o que torna a gente com tanta qualidade. E também a regionalização, né? Vetor falando como carioca, né? O Gru falando como se fosse um estrangeiro, mas ele fala de um jeito meio travado, né? Então são coisas que que dá uma particularidade a esses personagens que tornam eles tão divertidos, né? Eu preciso falar que da nossa lista, meu malvado favorito é a animação a única que eu não gosto. Seu herege! Não, sério, eu não curto. Eu tenho um ranço de Minion tão grande, eu não consigo gostar de meu malvado favorito, sabe? Não consigo. Eu já tentei assistir algumas vezes, mas não me pega. Olha aí, chuva de hater nos comentários aqui pro Bruno. Todo mundo pode marcar o Bruno aqui nos comentários, não tem problema. Só não pode xingar a mãe. Vai me xingar no Instagram, mas sem falar de mãe. Senão só não pode xingar a mãe. A gente tem que colocar o Bruno assistindo os Minions cantando Backstreet Boys em looping agora, até ele começar a gostar do filme de novo. Que é outra coisa também, né? Que muita gente ficou puto. Não fiquei não. Cada um tem seu gosto, pô. Mas eu acho que é interessante. Uma coisa que os Minions, né? É polêmico. Ao mesmo tempo que é tão divertido, ele é polêmico. Porque os Minions não tem gênero. E tem ali no final do primeiro filme, se não me engano, tem Minions se beijando. E o pessoal fica pistolado na época por causa que isso aí aconteceu, né? Que não fala, mas Minions são todos meninos. Não, Minions não tem gênero, de acordo com o que é a história da animação, né? Bom, agora a gente vai entrar num momento meio deprê aqui da nossa conversa, que a gente precisa falar de 2 filmes um pouquinho tristes para a geração aí que acompanha essas franquias, né? Que é Toy Story 3 e Shrek para sempre. Então, é um filme sobre fins, né, na verdade, né? O Toy Story 3, né? Ele é muito mais triste. Ele tem um tom melancólico, né? Eu fiquei malzão, na verdade, quando eu assisti Toy Story 3 na época. Porque você sempre... É aquele filme que a gente percebe que os brinquedos cresceram tanto quanto a gente. Né? Exato. Mano, é uma história que tem um roteiro tão maduro, mas tão maduro, que assim, uma criança não vai, vai pensar na aventura. Mas pra gente que é mais velho, que já tem uma noção de entender esses subtextos, fica assim mal, sabe? Porque fala de luto, fala de fim de ciclos, né? De tentar ir para outros, as pessoas se separarem, ir por outros caminhos. E, cara, você fica assim... Eu fiquei na hora que tem uma cena que eles estão ali no incinerador, né? Que eles estão tudo de mão dada, que eu já tava assim me debulhando em lágrimas. Falei, gente, eles vão tudo morrer. Tipo, que coisa... É uma coisa que te pega, né? Acho que o Toy Story, em questão de roteiro, é uma das melhores animações que a gente tá citando aqui, porque ela consegue ser equilibrada para isso. Para as crianças é uma coisa, para os adultos ela é outra. E aquele meme de que a animação deixou de ser criança começa com Toy Story 3, né? Toy Story 3, antes mesmo da cena do incinerador, tem uma cena que partiu meu coração, que é quando o Andy vai para a universidade, né? Ele decide deixar,
Não, onde os brinquedos vão ficar? Pô, vamos guardar no sótão, sabe? Mas aí eles acabam indo parar na calçada, sabe? Como, tipo, pô, vou deixar aqui, quem quiser pegar, pega. Exatamente. Só que o Woody é o único que o Andy decide levar, guardar, né, pra vida toda. Aí ele acaba salvando os amigos, que aí é quando toda a história começa a se desenrolar. Ou seja, antes mesmo deles se depararem com essa parada da morte, sabe? Eles se deparam também com a questão do abandono e do fato de serem esquecidos, né? Que é uma parada muito... que eu acho que se encaixaria até na questão de... que aquele Viva a Vida é uma Festa até brinca com isso, de certa forma, sabe? Sobre ser esquecido, né? E é muito louco porque é realmente isso que o Rick fala, sabe? Que é sobre a gente perceber que a gente simplesmente foi deixado de lado. E uma parada escrota desse filme é que em nenhum momento nessa cena aí, nenhum dos brinquedos chama o Andy de filha da puta. Que é um arrombado, né? Mas é isso que é o mais interessante nessa animação. Por quê? Eles entendem que o Andy cresceu. Isso. Eles entendem que o Andy cresceu e o que fazer? E eles são brinquedos. O que a gente faz? O Andy tem que seguir a vida, ele tem que almejar outras coisas, ele não pode ficar preso na infância. Inclusive, uma boa dica para algumas pessoas, né, que falam que certas animações estragam a infância deles, né? Cresçam. Então, isso é legal, isso que é legal nessa animação, porque ele tem todo o roteiro já muito preparado para falar disso, né? O Andy cresceu, né? Vai ser adulto e eles precisam ter outro caminho. E vale falar também que Buzz Lightyear, né? O Buzz do Toy Story é dublado pelo Guilherme Briggs. Guilherme Briggs aí sempre presente na nossa pauta. E assim, Toy Story é uma das franquias que eu assisti depois de velho, sabe? Depois de adulto. E me pegou muito. E antes mesmo de assistir, eu joguei Toy Story, sabe? No PS1. E até um jogo que tá disponível na PlayStation Plus. A gente já fez live lá no Twitch dele. E, cara, foi muito nostálgico pra mim, sabe? Foi muito nostálgico, assim, jogar. E depois assistir, né? Foi muito bom. Inclusive vai ter o link da Twitch aqui na descrição do vídeo, depois vocês cliquem lá, segue a gente na Twitch, sempre tem gameplay lá diariamente, o Ricken, Diego, Bruno, galera, o Stênio, sempre fazendo live maneira lá de vários jogos. E o legal de assistir animação quando a gente é adulto, que a gente consegue perceber a evolução da própria animação, né? A qualidade gráfica que é evoluída e que é mudada em cada novo título de uma franquia ou de uma nova produção. Principalmente quando é a franquia que a gente consegue perceber melhor essa mudança dos personagens, né? E Toy Story é uma dessas franquias. Mas, só pode falar. Só fazer um adendo sobre Toy Story, né? Porque a primeira animação, ela é um marco, né? Desses tipos de animação mais em 3D e tudo mais. Então, você vê a franquia amadurece junto com as questões tecnológicas que foram se implementando, né? Sim. Tanto que hoje, quando você chega no Lightyear, que é um spin-off aí do Toy Story, você vê que, ele já não é mais um boneco, ele é contando a história do boneco, mas, cara, é bizarro como a diferença de qualidade gráfica, tá ligado? Tipo, se você for pegar o primeiro Toy Story e assistir o 3 ou o 4, ou o próprio Lightyear, tu vai ver que, é um salto, gigantesco, assim, de um pro outro. E quando a gente é criança, a gente não consegue perceber essas mudanças, né? Parece ser muito sutil pra quem é criança. Mas por isso que é tão legal assistir animação quando a gente já tá mais maduro, né? Bom, acho que até a mensagem muda. Desculpa te interromper. A mensagem muda também, né? Tipo, o próprio Shrek mesmo. Sempre que eu reassisto ele me traz uma mensagem diferente, sabe? Isso é muito legal. Agora, eu quero que vocês falem também um pouquinho sobre Shrek para sempre, né? Que é o quarto filme da franquia, que foi a conclusão de Shrek. Uma coisa que a gente precisa definir aqui antes de falar. Todo mundo sente falta do Shrek, né, cara? Sim. Shrek para sempre, ele tecnicamente encerra o arco ali, né, do Shrek na DreamWorks. E ele começa o spin-off, né? Depois de Shrek para sempre rola o Gato de Botas, aí há pouco tempo saiu o Gato de Botas 2, que é muito bom mesmo. Mas não supera Shrek, tá? Shrek para sempre, ele conta uma história que a gente não esperava, né? Que é o Shrek levando uma vida ali, os dias, ele vê os dias se repetindo, tipo, tudo, depois dos filhos nascerem, tudo acontecendo de novo, até que ele simplesmente se irrita, ele cansa dessa vida.
Eu não lembro ao certo se ele faz um pedido ao Rumpelstiltskin, se ele vai atrás. Você consegue me ajudar nisso, Rick? Acho que é o que ele vira humano, não é isso? Não, Que ele o que fica ele na vira forma humano é o humana. 2, pô. É o no 2. dois. Caralho, é muito três tempo, eu não lembro das coisas. O para sempre é quando ele vai... Ele descobre que no Rumpelstiltskin, né, ele faz um pedido para as coisas voltarem a ser como era antes. Só Isso. que o como era antes é muito interpretativo, né? Isso. E ele volta para antes de tudo que acontece em Shrek. Uhum, Então eles, isso. tipo, eles não se conhecem, acontece muita coisa. O legal desse Shrek para sempre é que ele fala uma coisa do que acontece nos contos de fada, né? Porque sempre é, e eles viveram felizes para sempre. O que é o Isso. felizes para sempre, né? Essa é a grande sacada dessa animação. E tem também, vamos falar de dublagem, né? Porque o que ele surta é quando ele fala pro menino, manda ele fazer o U, né? Que é uma é maravilhoso. O famoso meme, faz o urro. Faz o urro, ele tipo, e ele surta por causa disso, né? Porque ele percebe, se lembrar a história do Shrek, ele é um cara que odiava contos de fadas, né? Tanto que no primeiro animação, quando ele começa ali nas primeiras cenas da primeira animação, ele está limpando a bunda com um conto de fadas. Né? Então, tipo, o gosto dele pela coisa, né? Então, é uma coisa interessante, porque tem toda essa jornada, né, do monstro se tornando o herói e o viver felizes para sempre, né? E ele vive outra coisa, né? Tipo, é como se fosse comparar, seria o Flashpoint de Shrek, né? Porque o mundo muda, né? Exatamente, se torna muda outra completamente. Tudo muda. A Fiona vira uma guerreira. O gato é gordão, né? Que ele não encontrou com o Shrek, né? Ele nunca encontrou o Shrek. O burro também tem outra pegada. E essa animação é divertida porque eles tentam recontar essa história e mostrar que, tipo, independente do que aconteça, eles continuam se interconectando, né? A cena do gato descendo aquele pauzinho do gato se arranhar, todo sensual, né? Gordão. Ele gordinho descendo todo Os gordos sensual. também são sexy. Exato. Ele todo gordinho sexy descendo assim pela aquela madeirinha que os gatos usam pra arranhar. E ele usando os olhinhos, né? Ele faz várias coisas que são... O gato justifica o gato ganhar um spin-off por tudo isso que ele esse destaque que ele ganha, né? Mas não só isso. Desculpa te interromper, Henrique. Não, A parada do burro, falar. a pegada do burro é legal porque o Shrek, de certa forma, salva o burro, né? No primeiro filme. Mas quando ele pede pra tudo voltar a ser como antes, ele nunca salvou o burro. Ou seja, o burro nunca teve pelo que ser grato ao Shrek, né? Então, quando o Shrek tenta se aproximar dele, é como se inverte os papéis do primeiro filme, né? Que o burro tenta ser o amigo do Shrek. No Shrek para sempre, o Shrek tenta ser amigo do burro. E o burro fica sempre afastando ele, né? É muito legal isso. Porque a figura, né, do Shrek, do ogro, é de medo, né? Isso. Então, ele justifica ele ter se fugir dele. E no primeiro filme ele é grato porque o ogro salvou ele, né? Então muda a visão dele a respeito desse tipo de criatura. E é legal que a gente vê, tipo, os monstros, né? Os outros ogros, né? Como eles lutando contra... Eu não lembro quem era o vilão É o Rumpelstiltskin no final, mas ele ganha ele tem um castelo e tal, né? Porque ele fica super rico. É uma coisa assim, né? E, se eu não me engano, é nesse quarto que tem o biscoitinho gigante? Eu acho que tem uma história de, tipo assim, se o rei e a rainha não conseguissem... Não, como que é? Tem uma parada assim, se eles não conseguissem que a Fiona recebesse o beijo de amor, eles perderiam um contrato com o Rumpelstiltskin. Você lembra disso? Não tem uma parada assim? É isso, porque na verdade, como eles não se conheceram, né? Como eles não se conheceram, não teve o beijo de amor, não teve nada, e ela se tornou uma ogra pra sempre, né? Não que isso mude, né? Que ela se aceita, a diferença é que ela se aceita como é, né? No filme. E aí ela vira toda uma guerreira, que é outra cena maravilhosa, né? Quando ele encontra com ela, ele todo apaixonado, ela vai lá dar um socão na cara dele. Dá um socão na cara dele, ele vai correndo de braços abertos assim, ó. Ela tá mó direto, ela solta mó pombo sem asa na cara dele, mano, é mó engraçado. E tipo, e todo mundo olhando, e tipo, nossa, ele tipo, todo triste, né? Ela, mas por que isso? Ele, nem sei quem é você e tal, é muito bom isso daí. E aí é uma coisa que também, outro subtexto interessante, né, desse Shrek, né,
É que, tipo, às vezes porque a vida tem seus percalços, né? Mas não quer dizer que isso a gente não teve coisas boas no caminho, né? E ele, querendo por voltar o que era uma vida antes, ele perdeu tudo que ele gostava, né? Que era a amizade do burro, o gato, a própria Fiona, os Shrekzinhos, os filhos dele. Então, tipo, é muito legal que ele tem toda uma jornada de aprendizado também nessa animação do que ele queria ser, do que era, na verdade, Feliz para Sempre, né? E tem uma coisa interessante, um dado interessante, é que essa animação do Shrek é a quarta, né? É a última que encerra, e ela teve uma bilheteria típica de blockbuster, né? De um filme de live action blockbuster, né? Chegando aí a quase 800 milhões, né? Então, assim, prova de que é um grande sucesso, né? Agora, o foda é a gente comentar de um filme de 2010 que conclui uma saga de 3 filmes anteriores. Então, tipo assim, caralho, é muito tempo pra trás, tá ligado? Pra lembrar das coisas. Sim. Eu acho que o primeiro filme saiu em 2001, não foi? Caralho, é muito tempo. 2001, a única coisa que eu lembro de Shrek, tipo assim, eu sei que Shrek é muito bom, sinto saudade de assistir Shrek, mas a única frase do Shrek que marcou minha vida é que, tipo, é melhor sair por cima do que por baixo da cena que ele arrota, tá ligado? Isso eu levei pra vida. Na verdade, todas as animações do Shrek tem uma cena engraçada, né? Na hora que no primeiro filme, quando o Farquaad vai interrogar o biscoito, ele fala assim, não, os botões de açúcar não, e tipo, ele falou, vou arrancar os botões de açúcar se você não me falar, e tal, tipo, é umas coisas engraçadas, né? O Farquaad ser um príncipe pequeno. E a musiquinha de quando eles chegam na cidade do Farquaad. Na cabeça, shampoo, lave bem o seu pé. A apresentação do Farquaad, né? Que, tipo, tá todo mundo tocando a trompeta, né? Daqui a pouco mete um Ray Conniff, assim, e todo mundo fica olhando pra cara dele, né? Tipo, é muito bom. Tem várias coisas ao longo dessas animações. O burro e o dragão, né? Tem muita... O gato que também aparece, né? Que ele toca, é tipo uma parada meio Zorro. Ele é todo Zorro, né? Nessa... Ele é dublado na versão original pelo Antônio Bandeiras, Exatamente, isso é foda. Que foi o Zorro, tanto que já foi o Zorro, né? Mas uma outra animação que eu queria trazer aqui, que eu acho que vale muito mencionar, foi o primeiro filme aí que surgiu e se tornou uma franquia. A Nancy certamente me mataria se eu não falasse dessa animação que estreou em 2010, que é Como Treinar o Seu Dragão. Cara, eu amo de paixão, já amava antes de conhecer a Nancy. A Nancy é extremamente apaixonada pelo Banguela. E essa animação é uma de muitas animações que é baseada em livros. Como Treinar Seu Dragão é baseada nos romances infantis da Cressida Crowell, que foi lançado em 2003, o livro dela. E o filme tem algumas diferenças do livro, né? No caso, no livro, o Banguela só tem um dente, perde esse dente ao longo da história, não existe a Astrid. E o David Tennant, que é o narrador do audiobook, ele é o narrador também nas animações. Mas assim, a animação ganhou uma proporção tão grande que, sim, os livros... Parece que os livros derivam da animação, tá ligado? Tipo, uma produção acaba superando a obra original. O que vocês acham de produções assim? Inclusive de Como Treinar Seu Dragão, óbvio. Esse tipo de produção é legal quando você tem um tipo de adaptação que dá uma expandida, né, no que é esse carinho que você tem pelo livro, né? E a escolha de ser uma animação, né, para esse livro, acho que foi excelente, né? Você tem você tem acho que um pouco das animações que você gosta de todos os personagens, né, pelo seu jeito, né? E esse aqui é um excelente exemplo, né? Inclusive o elenco também, a gente tinha falado de elencos estelares, né? Esse aqui também tem, né? Porque tem só Gerard Butler, né? No Jonah Hill de novo fazendo o personagem aqui, e a Kristen Wiig, né? Nas vozes originais. E eu acho que é uma animação maravilhosa mesmo, né? E é muito legal sobre essa coisa de amizade, essa questão de ser até da questão dos próprios povos, né? Porque os vikings têm toda aquela cultura lá da vilazinha, né? E eles odeiam os dragões. E o Banguela é sensacional, né? É muito divertido as comparações de procurar ter um amigo entre o Banguela e esqueci o nome do personagem, gente. Soluço. E tem o Stoico, que é o pai dele, que também é outro cara que eu acho sensacional. Todo o pai bruto dele. Ele é todo bruto, mas ele também tem todo lado gentil, né?
que você vai conhecendo ali depois, por causa que ele perde a esposa. Então tem uma parada, tem muitas outras animação que também tem umas textos mais adultos, né? Pra comportar assim, um espaço que seja só com uma criança, mas também para quem é mais velho sentar e assistir com o filho, né? E tipo, cada um entender dentro da sua própria concepção. Essa animação é, inclusive, uma animação que tem excelentes cenas de luta, cenas de voo. É maravilhoso mesmo. Sim. A trilha sonora também é do caralho. Como Treinar Seu Dragão, fui influenciado pela Nancy pra assistir. Porque... Nancy quase bateu no Bruno. Sim. Verdade. Mas, assim, é uma parada, é uma franquia que, cara, ela te pega no primeiro filme, sabe? E é muito legal que ela conta a história, tipo, não é o arquétipo do herói tradicional, sabe? Qual é? De quem vai chegar e vai mudar tudo, né? Ele não é considerado um herói, muito pelo contrário, ele é quase um pária, assim, na cidade, né? No vilarejo dele, porque ele não tem talento nenhum. Ele é fraco, ele não sabe lutar, sabe? Ele não consegue construir arma, não tem talento para ser ferreiro, não tem talento para ser guerreiro. Tipo, o que ele gosta mesmo é estudar, sabe? Estudar exatamente os inimigos dos vikings, né? Que até então são os dragões, né? E é muito legal como a história subverte isso, né? Do fato dele ser observador e conseguir se tornar amigo do dragão mais temido, né? Que é o Fúria da Noite. É o maneiro que tu tá falando dele ser loser, assim, né? Tipo, não ser bom em nada. Pra ele tem uma cena do primeiro filme que ele fala pro pai dele, pai, não sei o quê. Não lembro exatamente como que é o diálogo corretamente, né? E aí o pai dele aponta, mas é porque você é assim, tá ligado? Aí ele fala, pô, mas você tá apontando pra mim todo. Muito engraçado. E assim, como Treinar Seu Dragão tem vários personagens marcantes, né? Eu gosto de todos, assim, ele é... Como Treinar Seu Dragão é tipo o Brooklyn Nine-Nine pra mim, tá ligado? Eu gosto de todos os personagens, porque cada um, apesar de ser completamente diferente um do outro, cada um é engraçado ao seu jeito, tá ligado? E, porra, os gêmeos, Cabeça Dura e Cabeça Quente, são todos engraçados, mas esses dois pra mim são ponto fora da curva. Cara, eles são muito engraçados. Muito engraçados. E eles entram numas enrascadas, né? Que é muito divertido também. E é legal que, tipo, eles, além de tudo que a gente tá comentando, eles conseguem tornar uma coisa, tipo, que é super bruta, né? Que é o lance dos vikings, se tornar algo divertido, né? Que é o lance da vila lá dos vikings, eles são todos brutões e tal, mas você não vê, tipo, nossa, isso aqui é violento, né? Você vê que, tipo, de uma forma, eles conseguem tornar isso de uma forma engraçada. Eu acho isso muito bacana nessa animação. E, inclusive, até a questão da cultura deles, né? O filho do estoico tem que ser o próximo líder e tal. Mas, pô, como assim você não sabe fazer porra nenhuma da vida? Então, é uma coisa muito... É muito legal isso, né? E ele tem essa pressão também, né? De, tipo, ele sabe que ele tem que ser o próximo líder, mas ele não tem talento. E o talento dele é cuidar de dragão. Que é uma parada que eles têm um pouco de... Eles começam a ter esse preconceito, né? Por causa do ataque de um dragão à vila e a esposa do estoico ter desaparecido, né? Mas e a parada é solucionado, né? Mas a parada da esposa do estoico só é citada mais pra frente, né? Porque eu acho que no primeiro filme eles nem falam. Não, acho que não comentam muito, não. Ele fala que ele perde. Ele fala que ele perde, gente. Que muita gente importante morre, se foi e tal. Aí fala que ele perdeu a esposa, mas não assim, tão profundamente como é no segundo, né? Porque aí no segundo é mais sobre a esposa dele, né? Uma parada que eu acho muito legal é que, tipo, o amor que o Soluço não teve, ele passa a ter a partir do momento que ele se prova digno, de certa forma, sabe? E a gente vê, tipo, o pai dele tentando fazer o Soluço se tornar uma pessoa mais dura, mais valente, coisa assim. Tipo, a gente vê o próprio estoico mudando, né? Ele se mostra mais sensível a partir do momento que o Soluço se torna uma pessoa mais independente, uma pessoa mais forte e tal. Isso é muito legal. Agora, a pergunta que não quer calar sobre como treinar o seu dragão é: Bruno, você assistiu a trilogia? Assisti. Pior que assisti. Moleque! Ganhou estrelinha com a Nancy, hein? Pô, o terceiro é brabo. O terceiro? Porra, o terceiro é pica. O terceiro? Não, eu não vi o terceiro, eu vi o primeiro e o segundo. O segundo não é aquele cara que consegue controlar os dragões? Isso. Que ele consegue controlar o Banguela. O macho alfa lá gigante. Isso. Isso. Eu não assisti o terceiro, então não.
Não assisti. Então assiste e prepara o lencinho. Eu tô tentando lembrar do que é o terceiro. Tô tentando lembrar. É que encontra que tem a Fúria da Luz. Né? Da luz. Que ele tenta arrumar uma namoradinha. Isso aí é legal também. Ele tenta dar uma acasalada. O Banguela tenta dar uma acasalada. O segundo filme do segundo animação tem uma cena que eu não aguento. Que tá o Stoico e o Ferreiro, tipo, o Ferreiro não tem uma perna, né? Ele vai manquitolando até o Stoico. Daqui a pouco o Stoico sai correndo pro outro lado, ele vem fulano, ele, tô indo, e tipo, e quando ele chega lá e fala, agora a gente vem pra cá, e ele vai indo também, é uma cena maravilhosa, assim. E tipo, o Pau Torano tem uma cena engraçada dessa, sabe? É uma trilogia que vale se elogiar, né? Muito boa, muito boa, muito boa. Bom, Como Treinar Seu Dragão tá aí nos nossos corações. Nancy é a pessoa que tá sempre passando a palavra de como treinar o seu dragão para as pessoas. Tá batendo de porta em porta, panfletando como treinar o seu dragão. Bruno, assista o terceiro, prepare a caixinha de lenço, porque vale muito a pena. Bom, concluímos aqui então basicamente as animações para crianças. Nem tão crianças, né? Porque você pode ver aí que muita gente grande gostava dessas animações. Mas a gente precisa falar das animações de desenho animados que eram praticamente voltadas para os adultos, mas infelizmente sofreram com o marketing dos estúdios. A gente tem aí uma lista seleta que a gente definiu aqui, que a gente precisa falar: Planeta Hulk, Batman contra o Capuz Vermelho, Lenda dos Guardiões, Superman Shazam, Retorno de Adão Negro. Esses dois últimos, assim, eu acho que são sensacionais. Inclusive, Lenda dos Guardiões é uma animação perfeita, tipo, ela é 20/10, né? Nem 10/10. E é a estreia do Zack Snyder em uma animação. Eu nunca imaginei ver corujas usando armadura, lutando e ser uma coisa tão foda. Cara, a animação é impecável, tipo, surreal pra mim. Vocês assistiram Lenda dos Guardiões? Assisti e curiosamente sempre confundo com a Origem dos Guardiões, né? Até quando eu assisti a Origem eu achava que tinha a ver com as corujas, mas é uma coisa interessante que a Lenda dos Guardiões é inspirada em um livro, né? Se me lembro bem. E uma coisa que todo mundo geralmente fala, né, de questões técnicas, né? É uma animação linda pra cacete, né? Linda demais. E o jeito, né? A questão, uma coisa que eu acho muito legal nessa animação, tipo, como eles usam a luz, né? Tipo, mano, cada cena, cada visual, um mais bonito que o outro, né? E os estilos, né? As armaduras das corujas, eu não sei nem sei não sou uma pessoa que entenda muito, tipo, nossa, quantos tipos de coruja existem, mas mostra uma variedade tão grande, né? Dos tipos, do jeito dos personagens, né? Outra animação também que tem um elenco original de vozes impressionante, né? Só tem Hugo Weaving e Sam Neill, né? No elenco, né? Nem sabe escolher, né? O Zack Snyder, né? Nem sabe escolher, né? Ellen Mirren, ó. Só gente que não sabe atuar, né? Ele só escolheu gente que não sabe atuar. Pessoal fraco. Só gente que não sabe atuar. Inclusive, no elenco foi convidado para participar do filme o Hugh Jackman, só que ele estava super cotado para participar do filme, mas acabou que não participou. E, cara, eu fiquei mega frustrado, porque, assim, a gente sabe que quem sempre dublou o Hugh Jackman, principalmente quando se tratava de Wolverine, era o saudoso Isaac Bardavi. E, cara, eu só imaginava o Isaac Bardavi dublando o Metal Break, né, que é o vilão aí da Lenda dos Guardiões. Cara, ia ser muito foda na voz do Isaac. Apesar que eu acho que não sei, acho que não poderia ter escolhido o Isaac pra dublar, né? Não teria problema. Aliás, grandíssimo Isaac Bardavi, né? Saudoso. O cara é maravilhoso. Dublador a gente fala de grandes... A gente tava exaltando o Briggs aqui, mas, mano, esse também é outro que... Outro monstro da dublagem. O cara era maravilhoso. E vale mencionar também que o longa, a gente tinha falado, né, que é baseado numa série de livros. A série de livros também se chama A Lenda dos Guardiões, é da autora Catherine Lasky. Então, assim, se você curte leitura, pode pegar aí os livros de A Lenda dos Guardiões, que vale muito a pena. Bom, eu sou extremamente Marvete, todo mundo sabe aqui. Queria falar de Planeta Hulk, que é uma animação foda, baseada nos quadrinhos da saga Planeta Hulk. Provavelmente é uma das adaptações mais fiéis de quadrinhos que a gente tem por aí, mas não é a minha favorita. Eu queria falar sobre, por incrível que pareça, Superman Shazam, o Retorno de Adão Negro. Essa animação é incrível.
ela é baseada nos quadrinhos aí Superman e Shazam, o Primeiro Trovão, que é uma minissérie de 2 edições. Nos quadrinhos, o Superman e Shazam eles enfrentam 3 vilões, que é o Sabbac, Dr. Sivana e Eclipso. Mas na animação, como o próprio título diz, eles estão encarando o Adão Negro e essa animação é do caralho. Mano, eu tiro o chapéu pra DC na parte de animação, porque, cara, eles mandam muito na animação. E essa é uma das tantas maravilhosas que eles têm. E foi lançada no ano de 2010, que é o ano que a gente tá abordando aqui. Tinha uma época, né, que a DC fazia essas animações showcase, que era geralmente umas coisinhas meio curtas, né? Mas era ouro puro aquilo ali. E a animação é uma animação que não passa muito ali não é tão popularizada, porque a DC fazia muito mais para home video, né? Até outra que a gente vai citar posteriormente. Então, é uma animação divertidíssima, inclusive. A DC Showcase e o Shazam, Superman Shazam, tá na HBO Max, dá pra conferir lá. Tem 2 historinhas bem legais. E, mano, é maravilhoso ouvir o Guilherme Briggs como Superman, né? E tem toda a questão do Shazam também, quanto a personalidade do Billy Batson, né? Eu gosto muito dessa animação também. E já que o Guto citou DC, eu vou citar a única animação da Marvel que eu acho sensacional daquele período, que é Planeta Hulk, né? Porque, vamos ser sinceros, em questão de animação, se não tiver o dedo da Sony, a Marvel não vai longe, né? Não vai. Não, sim. Porque eu poderia falar que é a melhor, mas existe Aranhaverso que vem alguns anos depois, que é bem divertido, né? Mas naquela época, eles não acertavam nada em animação. E Planeta Hulk é impressionante. É muito divertido. Realmente. Tinha disponível, se não lembro bem, no streaming. Não sei se ainda deve ter ainda. Mas compensa demais se alguém se tiver disponível para assistir. É uma animação que é também de uma adaptação de quadrinho, né? Não sei qual é a história. Da saga Planeta Hulk. Aí, ó, tem uma saga do Planeta Hulk. E você vê o Hulk, assim, tem todo um crescimento de personagem que é bem legal de ver, né? E é legal que são essas animações de 40 minutos, 1 hora, que tem um arco de quadrinho inteiro, né? E compensa demais você conhecer. Sim. Se você é fã da saga dos quadrinhos Planeta Hulk e você, assim como eu, ficou desesperado ao assistir Thor Ragnarok com aquela adaptação porca de Planeta Hulk, assista a animação Planeta Hulk, que é excelente, é o puro suco de uma adaptação dos quadrinhos, tá na íntegra ali a saga dos quadrinhos em animação. Mas Superman Shazam, o Retorno do Adão Negro, realmente, para as animações de 2010... Quando se trata de animações de super-herói, cara, essa daí ganhou meu coração, porque a luta do Superman e o Shazam contra o Adão Negro, mano, é foda pra caralho. É foda mesmo. E é legal que tem muita coisa do universo do Shazam, né? Que tem o tigre, tem o... Tem a forma, né, que o Superman ter dificuldade, né, contra a magia, e o Adão Negro se sobressai, aí você vê o Billy também amadurecendo como herói naquele momento da história. É muito divertido. E também era uma animação, um estilo de animação bem tradicional da DC, né? Esse traço mais... que lembra, inclusive, algumas coisas mais clássicas, como a série animada do Batman. E é muito bem feito, né? Em questão de movimento, as lutas. E agora, como tá saindo para streaming, geralmente ele já tem uma outra história acompanhada, então dá pelo menos 1 horinha de animação ali pra você curtir e se divertir bastante. Eu sempre curti muito essa ambivalência, sabe, do Superman e do Shazam, do fato de, tipo, um aguentar porrada com o outro, porque os poderes de um são baseados na fraqueza do outro, né? E, tipo, é muito interessante ver como os dois usam isso a favor, sabe, nessa animação. Sabe, o fato do Superman ter fraqueza contra os poderes do Adão Negro, mas o Shazam conseguir segurar a onda. É muito legal, eu curto bastante também essa animação. E da DC Showcase, eu gosto muito da animação do Spectro também, que foi lançado mais ou menos na mesma época, né? Ela, na HBO Max, a animação do Spectro está junto com a do DC Showcase do Shazam. É bem legal também. Desse DC Showcase, a minha favorita é a morte, né, do Sandman, que eles fizeram que isso, absurdo. Nossa, maravilhosa, eu amo. É sensacional pra quem curte Sandman, pra quem curte, na verdade, DC e Vertigo. Esse showcase da morte é maravilhoso. Em 2010 tiveram animações incríveis. A gente minerou aqui o puro suco da animação de 2010.
E uma coisa que a gente tem que pontuar, né? A gente precisa fazer um vídeo sobre dubladores BR, né, cara? É um assunto que a gente precisa trazer aqui de volta. Sim. Com certeza. O Brasil é conhecido, né? Ele é conhecido como uma das melhores dublagens, as melhores localizações do mundo, e é muito interessante ver que isso tá saindo só dos filmes e tá passando pros games também, né? E a dublagem dos games é uma parada que tá crescendo muito e tá ficando cada vez melhor, assim. Sim. Inclusive, né, muito dublador de fora, né, vem aqui para aprender o estilo da dublagem nacional, né, da nossa dublagem, que é um dos poucos tesouros que ainda a gente tem orgulho, né, dado alguns eventos atuais que passamos, né, mas, inclusive, valorizem sempre dublagem, né. A gente não pode deixar de mencionar aí o Ricardo Juarez dublando o Kratos, né, que, porra, é sensacional. Uma coisa que eu acho muito legal, que vale até mencionar, que a gente não citou aqui, que foi falar do Batman, um dos meus dubladores favoritos do Batman de todos os tempos, o Rick sabe quem é, que faleceu há pouco tempo, que foi o Kevin Conroy. Ele foi um dos melhores dubladores do Batman de todos os tempos e foi uma perda enorme, assim, lá de fora, mas foi uma pena muito grande, assim. Inclusive, né, o Kevin Conroy é considerado um intérprete do Batman, né? Não só dublador, né? A gente tem aí, né, desde o Michael Keaton, desde a saída do Batman de 66, né, vários outros intérpretes, e o Kevin Conroy tá entre eles. Ele só esteve em live action em uma oportunidade, que foi com uma participação na série da CW, né? E ele é considerado não só por essa participação, mas porque ele viveu essa fase das animações, né, da época da Batman, da série animada, e outras oportunidades que surgiram posteriormente, né? Sim. Eu acho que ele dublou também Batman na série Arkham, não foi? Nos games? Acho que um jogo ele dublou. Né? Então, mas ele também, acho que ele dublou Batman do Futuro também, então o cara, ele foi, tipo, uma das vozes mais conhecidas do Batman, assim. Isso é muito legal. Bom, galera, então é isso. A gente falou aqui sobre o puro suco das animações do ano 2010. A gente teve um monte de animações incríveis aqui. Você pode seguir as nossas dicas e assistir os que vocês não assistiram. E vocês podem colocar no comentário também animações que a gente deixou de fora aqui dessa lista. E também sugerir novos temas pra gente falar mais à frente aí no TBT. A gente já definiu aqui que a gente vai fazer um vídeo especial só sobre os dubladores BR, porque merece muito. A gente tem muita gente de qualidade na nossa dublagem. E a gente volta depois para falar de dublagem. Mas por hoje a gente vai ficar por aqui só das animações de 2010. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com a galera. E siga o Fidedigno nas principais redes sociais. A gente está em todas elas. Rick e Bruno, muito obrigado. Vocês querem mandar um recado para a galera? Fala aí. Agradecer a oportunidade desse papo maravilhoso sobre animações e bora aí pro próximo TBT, né? Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta Flamengo aqui embaixo. Já Hashtag Flamengo. Porra, que isso? O João vai comentar. Tá até o final. A gente tem que ver quem tá assistindo até o final. Mas é isso. Muito obrigado quem colou. Fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente traz sempre novidades, sempre muito conteúdo por lá. E no nosso site também, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Tchau. Valeu.